Vamos abrir então diretamente mais uma vez ao texto alvo nesta manhã, dentro do que já temos visto, Apocalipse capítulo 3, verso 16. Apocalipse 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós continuamos a louvar o Senhor com a nossa súplica de que o Senhor continue a nos ensinar a, de alguma maneira, não entristecer o Espírito Santo. Sabemos que Ele mesmo é o que nos ensina isso a partir de Ti. E a nossa súplica é ao Senhor que desperte em nós, por meio do Teu Espírito, aquilo que verdadeiramente contribui com o Senhor, contribui com a Tua vontade, com o Teu desejo, com o Teu propósito, com a centralidade de Cristo, com a glória do Filho. Bendito és, ó Deus, porque nos colocastes em lugar tão elevado em Cristo Jesus, a ponto de participarmos da glória dele. Sabemos plenamente que nunca seremos como Deus, mas estar em união contigo, para nós que não éramos nada, como já dito neste dia. Senhor, que privilégio, que consolo, que estímulo, ó Deus, sermos teus e o Senhor ser nosso. Então é para isso que estamos aqui nesta manhã, é por isso que viemos aqui nesta manhã, para declarar ao Senhor a nossa gratidão, para expressar com atitude natural o nosso comprometimento contigo, o nosso desejo de estarmos aonde está todo aquele que o Senhor resgatou, confessar diante de Ti, dos anjos, que nós preferirmos nos reunir em torno do Senhor do que a qualquer outro lugar ou pessoa. Então, Senhor, tudo isso é por conta da Tua infinita graça, é por conta do Teu poder que opera em nós mediante ao Espírito Santo. Então, ó Espírito, confiados nesta mesma ação, nós suplicamos, fale aos nossos corações, capacita-nos no falar, capacita-nos no ouvir, que essa oração, ó bendito Espírito, não seja apenas uma oração religiosa, mas seja de fato uma súplica do profundo dos nossos corações. Não nos deixe endurecidos, não nos deixe ir para longe de Ti. Busque-nos e traga-nos de volta ao lugar de encontro com o Senhor. Nós nos colocamos aos Teus pés, confiamos em Ti e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então esse será o terceiro passo em torno desses três textos que têm a similaridade de serem sempre de um terceiro capítulo e um 16º verso, né? Então isso me chamou a atenção, o Espírito me traz essa similaridade e então temos buscado construir algo em torno disso. Então o primeiro que nós vimos foi João 3,16 e vimos ali a graça e procuramos compreender um pouco por que fomos chamados. E nós vimos então que nós fomos chamados para manifestar no mundo que o amor de Deus, em primeiro lugar, em primeiro objetivo, visa honrar o Filho. E honrar o Filho de que maneira? Da mesma maneira que o Filho honrou o Pai. Então veja, irmãos, isso é muito importante, porque você vai ouvir muito pessoas dizendo que nós devemos honrar o Filho, glorificar o Filho, dar toda a glória e toda a honra ao Filho. São frases, coloquemos assim, espirituais, que já se tornaram até mesmo religiosas em nosso meio. Mas a Bíblia, ela explica como nós devemos honrar o Filho.
Como nós devemos? Como o filho honrou o pai. E como o filho honrou o pai? O filho honrou o pai consumando a obra que o pai deu a ele para fazer. Então não é uma honra simplesmente por aquilo que ele é, mas é uma honra por aquilo que ele é mediante também ao que ele fez. Então nós honramos não simplesmente porque ele é Jesus, porque muitos confessam que Jesus é Jesus. Muitos confessam isso na totalidade, dizendo que ele é Deus. Uns confessam que ele é um mestre, uns confessam que ele é mais um profeta. Muitos confessam Jesus, muitos honram Jesus em sua confissão. Mas a Bíblia especifica que a confissão que tem valor para Deus é uma confissão que é similar no sentido de honra ao que o Filho honrou o Pai. Então esse foi o termo central de João 3,16. Nós fomos chamados para honrar a Deus assim como o Filho honrou. E ele honrou consumando a obra. Então nós estamos aqui continuando a consumação da obra, que no fato já foi consumada por Cristo na cruz, mas na experiência da igreja, nos atos dos apóstolos de Cristo, e aí está você e eu, ela continua a se desenrolar, como começou ali em Atos mesmo, e continua até os dias de hoje, e continuará até a volta do Senhor. Depois demos então um passo mais, em 1 Samuel capítulo 3, verso 16, e nós vimos então que agregado a essa honra ao Filho, que honra o Pai porque consumou essa obra, então em continuidade, ou seja, esses atos de honra, eles têm como base ou como fundamento ou como um ato, digamos assim, único e central no valor da igreja, que seria proclamar o governo e o reino de Deus, né? Em outras palavras, proclamarmos que nós temos um rei que já governa. Em outras palavras, nós temos um rei que já governa e que voltará e manifestará o seu governo nesta terra sobrenaturalmente, naturalmente, por 1000 anos, até então que entremos definitivamente na Nova Jerusalém. Então a missão da igreja, assim como foi a de Samuel, é trazer o povo à sensatez de que eles têm um Deus. Eles não precisam de nada além de Deus para estarem sustentos e protegidos nesta terra. Esse foi o ministério então de Samuel. Obviamente ele falha, né, por conta da dureza do coração do povo, por conta dos arranjos de Deus, ou por conta dos arranjos de Deus e então achando corações endurecidos, e corações cheios de desculpas, né, como vimos, apontando para o profeta Samuel, apontando para Deus, e toda aquela relação então de negação da palavra de Deus, a ponto de vermos então que a lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar. Irmãos, quero dizer para vocês, isso aconteceu várias vezes na história da igreja. A lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar. Tamanha foi a era então, antes da reforma, 1000 anos, que era chamada de período das trevas, porque a lâmpada do Senhor não passava de pequeninas velas, aqui e acolá, que o Senhor sustentou para, por momentos ou outro, lançar fogo de chama em alguns reavivamentos, que deram aquela explosão, como uma explosão de gasolina e não de óleo diesel, puf, e pronto. E volta a vela e continua uma ou outra vela, e como o irmão João disse hoje, poucas velas têm sustentado o valor do poder de Deus, do poder da justiça, do poder do Evangelho. Então a responsabilidade da igreja é sustentar que há um rei que tem todo o poder e não exerce esse poder para exterminar o homem, por conta de que a sua justiça foi satisfeita e a sua graça foi manifestada a todo aquele que crê. Então essa é a responsabilidade a partir do contexto da vida de Samuel. E hoje então daremos um passo mais,
Então, Apocalipse capítulo 3, verso 16, para os que estão tomando nota, então, representatividade. Representatividade. Então, se na letra A nós vimos graça, se na letra B nós vimos responsabilidade, qual o objetivo final disso? Representatividade. Se na letra A nós vimos por que fomos chamados, na letra B nós temos a resposta para manifestar o governo e o reino de Deus. Isso é igual então a testemunho. Então, Apocalipse 3,16, representatividade igual a testemunho. Obviamente que nós não vamos entrar aqui no que é o testemunho, né? Esses atos externos de cada um de nós. Já temos falado um pouco sobre essa relação, já aprendemos bastante na carta de Tiago sobre o que é a obra, né? O que é ali a relação da obra com a fé. Então, sabemos que o único testemunho de Deus na terra é o seu Filho. Ele é o testemunho de Deus. E aquele que tem o Filho tem o testemunho. E por consequência disso, deveria manifestar as características do Filho. Eu falo deveria, porque a partir desse que vos fala, isso não é verdadeiro, né? Todos nós, em maior ou menor aspecto, falhamos, né? Mas isso também não nos dá o direito de acharmos justificativas de que porque a carne é fraca, então nós pecamos. Paulo tratou isso muito claramente, como já dito nessa manhã, na sessão doutrinária de Romanos, especialmente no capítulo 6, 7 e 8. Tá? Então nós vamos nos deter apenas, e um apenas aqui que precisamos da graça do Senhor, nesse verso mesmo, 16, e pouca coisa mais do contexto aqui dessa igreja chamada, então, Laodiceia. Então nós lemos aí, e vamos destacar primeiramente a expressão morno, né, que está aí no verso 16, assim porque és morno. Então a partir dela vamos começar a construir algo, tá? Então essa expressão morno, assim como a outra apenas que nós vamos destacar nesse texto aqui também, é a única menção nas Escrituras. Ou seja, por um lado, fica difícil nós interpretarmos o sentido mais amplo do que essa palavra quer dizer, porque nós não temos textos correlatos para compararmos com ela de uma forma igual. Mas nós temos textos, nós vamos ver, que trazem a mesma ideia espiritual dessa palavra morno. Então, o sentido literal dessa palavra, penso que isso seria importante para que os irmãos pudessem anotar, seria indiferença. Ou morno seria indiferente, né? Sem forças. Está aí uma expressão agora que nós ouvimos na quarta-feira. Frouxo. Frouxo. Então você veja que é uma expressão que se aplica muito bem ao nosso contexto de igreja, no sentido geral hoje. Crentes frouxo. Por que eu posso chamar crente frouxo? Porque o Senhor disse que nós deveríamos ser ousados e intrépidos. Isso está na carta aos Hebreus. O outro sentido, e aqui nós já começamos a ter um pouco mais de luz nas Escrituras, é débil. Débil. Talvez alguns aqui já irão se lembrar do texto que já vamos seguir lá. Mas antes, então, me permitam dar uma definição mais completa dessa expressão morno. Não vou fazer de uma forma também tranquila para que os irmãos possam anotar. Se você não conseguir, depois você recorra ao áudio. Então, morno seria uma alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. Alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. Ou seja, uma alma que indignamente, porque ela não teria
dignidade, ela não teria direito de agir assim. Por ela estar em Cristo, ela deveria ser uma alma digna, harmônica, constante. Então, essa alma que flutua, ou seja, uma hora ela está indiferente ao que o Senhor fala, ela está indiferente às reuniões, ela está indiferente às necessidades dos irmãos, ela está indiferente, ela está preocupada, ainda que momentaneamente, por qualquer outro assunto, seja familiar, de doença, de saúde, de bens, enfim. Ela não está ligada, de fato, àquilo que o Senhor está ligado. E por outro momento, ela está em um ardor fervoroso pelo amor. Então ela quer vir em todos os cultos, ela quer participar das atividades, ela quer exortar todo mundo, ela quer colocar todo mundo na linha segundo a perspectiva dela. Então ela flutua entre essa inconstância e esse fervor. Irmãos, talvez pareça que um lado seja melhor do que o outro, mas não é. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos flutuando na indiferença, nós nos tornamos piores do que aqueles que se mantiveram constantes. Compreende aqui comigo? Nós íamos junto, eu e você. De repente, eu perdi a minha constância e me tornei indiferente, certo? Então eu caí naquilo que constitui o meu testemunho. Eu fiquei muito abaixo. Eu dei um mau testemunho, um contra-testemunho. Daqui a pouco, pela misericórdia do Senhor, Ele me desperta e eu sou erguido e eu me coloco aqui. E o que acontece quando eu me coloco aqui em relação ao outro que se mantém constante? Qual a primeira ação que eu tenho? Julgar o que está abaixo de mim. Compreende? Então eu quero de alguma maneira transpor o meu fervor para aquele que não está frio, ele está constante. Ele parece frio agora porque eu estou quente, mas quando eu estava frio, eu não consegui observar que ele estava quente. Entende? Então essa vida de flutuações traz muito prejuízo para uma assembleia, porque ou ela desmotiva no momento de afastamento, ou ela se torna legalista e julgadora no momento de fervor. Então ajude-nos o Senhor. Bom seria que todos andássemos em uma crescente de fervor, uma vida ascensional. Essa seria uma linha de crescimento, até que todos nós cheguemos juntamente ao mesmo lugar, que é a imagem de Cristo. Então, guarde isso, que isso é central no que diz respeito à representatividade e testemunho. Então, ser morno implica nessas duas extremidades terríveis para os relacionamentos entre irmãos. Momentos que somos tropeços, tropeço para o outro, e momentos que somos juízes sobre os outros. Tanto um quanto o outro irá levar então a uma condição de desunião em uma assembleia. Então vamos ver o que Paulo diz sobre essa expressão morno na palavra débil, que é um sinônimo dela, em Romanos capítulo 14. Abra, por gentileza, em Romanos capítulo 14. Então nós temos aqui a expressão débil, você vai ver já aí no verso 1, nós vamos ler. É uma expressão então correlata, veja, não é a mesma expressão no original grego, mas ela é uma expressão correlata ao morno lá de Apocalipse 3. Diz assim, Romanos 14, 1-3: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Você viu aí a oscilação de um lado para o outro? Uma hora um julgando, uma hora outro condenando, uma hora um sofrendo, algo similar ao que eu acabei de dizer. Então, a palavra débil aqui, sendo correlata ou somando a palavra morno,
Veja, irmãos, que importante abertura para nós nesta manhã. Então espero que você já estivesse atento desde o momento em que que o Espírito começou a falar. Débil significa aquele que tem compreensão limitada sobre os princípios da justiça. Esse é o débil. Aquele que tem compreensão limitada sobre os princípios da justiça. Como já disse, o irmão João já disse, o poder da justiça, a eficácia da justiça. Então, algo parecido dentro desse contexto aqui de Romanos 14 é aquela alma fraca que se ofende com facilidade. É outro sentido de debilidade. Aquela alma fraca que se ofende com facilidade. Por que ela se ofende com facilidade? Porque a segurança dela está em tudo que está ao seu entorno e não no poder da justiça de Deus. E aqui em Romanos, em especial, obviamente, o débil aqui são aqueles que estão apegados a regras e prescrições religiosas, especialmente no contexto ligado à alimentação. Mas sem dúvida nenhuma, essa expressão que lemos, esse débil aqui, por conta do contexto maior de Romanos, o que ele já ensinou do capítulo 1 ao capítulo 8, o poder da justiça de Deus, então esse débil não deveria existir. Ele deveria ter plena segurança de que ao comer isso ou aquilo, sendo ele de Cristo e consagrando isso ou aquilo a Deus pelo poder de Cristo, tudo que se come se torna puro. Veja, irmãos, puro em relação à condenação para o inferno. Puro não quer dizer saudável. Então cuidado para você não interpretar as minhas palavras de forma torta, tá? Puro não é igual a saudável, tá? Então só esse adendo aí, porque nós somos seres humanos e precisamos dessa advertência aqui, tá? Então tem um salmo que nos ajuda um pouco, e ele é como que citado por vários eruditos, especialmente no sentido do fortalecimento dessa pessoa débil, no fortalecimento de uma fé morna. Lembra que o irmão João disse que o justo viverá como? De fé em fé, na abertura. Então essa fé em fé, esse salmo nos ajuda a vermos como ela deve ser fortalecida. E ele é muito importante. Eu não estou citando ele por conta do nosso contexto. Estou citando ele porque muitos eruditos o colocam assim. Se você colocar no Google, por exemplo, um salmo para fortalecimento da fé, vai aparecer esse. Além dos eruditos, até a própria internet vai te levar a esse e a vários outros, obviamente. Mas esse é diferenciado, tá? E nós vamos usá-lo porque ele também, de uma forma muito cirúrgica, se aplica ao contexto que nós estamos falando sobre o proclamar o reino de Deus. Se vamos ter um testemunho, se vamos querer representar o Senhor, o fundamento está em proclamarmos o Senhor como Rei. Então abra comigo no Salmo de número 145. Obviamente você vai achar algo parecido, o que tem nesse salmo, em vários outros salmos, mas esse traz algo então especial nesse contexto do Senhor como Rei. Então, Salmo de número 145, perdão. Salmo de número 145. Então, como o título inspirado já diz, a bondade, grandeza e providência de Deus. Veja como o Salmo começa. Verso 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Então o que nós vemos aqui? A responsabilidade da igreja de proclamar a Deus como Deus e
rei, bendizendo o seu nome. Como nós vamos bendizer o nome de Deus? Obviamente, o nome de Deus está na pessoa do Filho, proclamando por meio do Filho que ele é rei segundo a vontade de Deus. Se você ler esse salmo todo, talvez seria bom, talvez hoje à tarde, quem sabe, você vai ver que ele tem toda uma relação com obra, com justiça, com relações com o próprio Senhor, ou seja, com o testemunho, com representatividade. Mas nós temos esse verso-chave, mas nós temos algo que se completa aqui também. Olha também, por gentileza, os versos 10 a 13. Veja: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória do teu reino, ou da glória do teu reino, e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Então, irmãos, eu queria que você entendesse juntamente comigo que, especialmente essa porção aqui que lemos, não está falando das nossas obras, está falando das obras de Deus. Está falando que as obras de Deus manifestam o próprio Deus, ou as obras de Deus testemunham quem é Deus, e nós devemos sustentar o testemunho das obras de Deus. E quando nós entendemos as obras de Deus, por que muitas vezes ela está no plural? E quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos ela em essência no singular, porque as obras de Deus no Velho Testamento incluiu tudo que ele fez para demonstrar ao povo dele do Antigo Testamento que ele era rei sobre o povo. Então foram várias obras, em vários momentos, através de vários servos, com um único propósito: demonstrar que o povo tinha um rei sobre eles. Isso ficou mais claro a partir da vida de Samuel, como vimos no momento passado. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, especialmente João, se não me falha o capítulo 8, porque o capítulo 17 nós já vimos, consumando a tua obra, no capítulo 8 os discípulos vão fazer essa pergunta: Senhor, como nós vamos realizar as tuas obras? E ele vai dizer: a minha obra, no singular. Então há uma obra que a igreja deve sustentar, e a obra está descrita aqui: falarão da glória do teu reino, confessarão do teu poder e a glória da majestade do teu reino. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com um morno, ou quando nós estamos numa posição de mornidão, o que vai nos tirar deste lugar? A glória do poder do Evangelho, mediante o poder da justiça manifesto pelo poder da graça. Isso gera uma força para que nós manifestemos o poder da glória de Deus. O poder da glória de Deus que há de se manifestar na manifestação do seu reino. Então não há nada que vá te sustentar mais do que a certeza que o Senhor voltará manifesto em glória e reinará sobre a sua igreja, ou juntamente com a sua igreja. Porque, irmãos, por qualquer lugar que nós andemos em nossos dias, não há segurança, como temos enfatizado. Os dias urgem a necessidade de uma segurança inabalável. E quem aprendeu isso? Dentre todos os apóstolos, especialmente Paulo. Especialmente Paulo. Eu aprendi que em Cristo, os meus recursos são inacabáveis. E o meu sossego é inabalável.
Por quê? Porque ele teve uma visão, assim certamente como os demais apóstolos, em maior ou menor escala, de que Cristo foi colocado num lugar de glória, e em breve nós seremos manifestos com Ele no seu reino. Então isso é motivo. Se isso não for motivo para nos tirar da mornidão, irmãos, sinceramente nada mais o poderá fazer. Nós temos um exemplo claro da carta aos Hebreus, que deveriam ser mestres, mas estavam cansados, sobrecarregados, desistindo, querendo voltar às práticas judaicas, como já dito na abertura também. E qual foi o estímulo para eles? 7 glórias do Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. 7 glórias dele. Glórias essas que já são reais no mundo espiritual. E nós já deveríamos desfrutar delas, porque nós somos seres espirituais. Então, a glória da majestade do Filho no seu reino é o que acaba com a mornidão, ou pelo menos deveria acabar com essas flutuações que nós temos nos nossos dias, chamado então de vida cristã. Um texto do Novo Testamento, para corroborar com isso que vimos aqui no Salmo 145, abre na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Toda essa carta, todos os 5 capítulos, como os irmãos já sabem, eles vão terminar falando da volta do Senhor. E nessa primeira carta, a volta do Senhor e o impacto para a igreja. Na segunda carta, nós temos o mesmo desfecho, porém a volta do Senhor e o impacto no mundo. Então nós temos a volta do Senhor e o impacto na igreja, a primeira carta, e a volta do Senhor e o impacto para o mundo, na segunda carta. Veja o que ele diz no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, os versos 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor, na paradinha aqui. Que Senhor é esse, irmãos? É o Senhor, perdão, é o Senhor que foi ressuscitado por Deus, e foi entronizado por Deus, e foi colocado no trono como rei por Deus, e está assentado, a carta aos Hebreus fala isso 4 vezes, assentado à destra de Deus. Então é esse mesmo Senhor, o Senhor mesmo. Então veja, é a visão de um Senhor que reina, que já está em glória. Então veja, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, se há um consolo para o morno, está aí, irmãos. O rei voltará. Ele já é rei, o mesmo Senhor. Aquele Senhor que a história testemunhou que apareceu 10 vezes antes de subir aos céus. Não é um Senhor abstrato, não é um Senhor que não existe, é um Senhor testemunhado, registrado pela história, que ressuscitou dos mortos como soberano, que destruiu o templo físico, para ficar claro que a partir de agora haveria um templo espiritual estabelecido uma vez por todas na presença de Deus. Isso é o essencial da carta aos Hebreus capítulo 8, do qual ele é o nosso sumo sacerdote. Então a mornidão precisa ser expurgada da nossa mente quando nós nos debruçamos nas Escrituras, como já dito hoje, e compreendemos por revelação o valor do poder da justiça. Irmãos, não há outro remédio. Você pode receber visita de homens infinitamente na sua casa.
Se de alguma maneira você, no seu relacionamento pessoal com o Senhor, suplicar por revelação do poder da justiça de Deus. Se isso não acontecer na vida individual, ainda que por mais que possamos ser ajudados na vida corporativa como temos sido, há uma necessidade individual de busca pessoal por revelação do poder da justiça de Deus. Assim como de alguma maneira você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador por meio de revelação, porque Ele proveu um meio para você dizer: eu aceito, eu o recebo. Ele te deu condições para de alguma maneira ali receber, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Da mesma maneira, o mesmo Espírito que perfurou o seu coração uma vez, por esse furo que Ele fez, sabe o que Ele continua fazendo? Derramando azeite, para manter o seu e o meu coração cheio de azeite, até transbordar. Mas o que nós fazemos? Nós tiramos o buraco da bica de azeite, ou nós trazemos poucas vasilhas de azeite. Lembra lá de Elias ou Eliseu? Não me lembro. Acabou as vasilhas, parou o azeite. Se nós tiramos o coração, se o coração enrijece, se o coração cauteriza, o azeite pode até cair, mas ele se perde. Vinho novo em odre velho, os dois se perdem. Então, irmãos, nós precisamos ser enchidos pelo Espírito Santo, pelo poder da justiça, e assim manifestarmos a glória do reino vindouro. E a outra palavra que eu quero destacar aqui nesse contexto é a palavra vomitar-te-ei. Ela também é única menção nas Escrituras, única menção, e você pode então voltar ali para Apocalipse capítulo 3, verso 16. A palavra está aí no final do verso 16: estou a ponto de vomitar-te. Então essa expressão vomitar, vamos entender um pouquinho o contexto do qual João tirou essa palavra para ele aplicar aqui. Então, ali em Herápolis, que era uma cidade perto de Tessalônica, que é nessa região, havia ali algumas fontes termais de águas medicinais. Porém, essas águas, elas eram impróprias para saciar a sede dos viajantes que ali passavam. É como se você fizesse uma comparação assim, você tomar água do mar para saciar a sede. Nós sabemos que não funciona, isso vai causar mais desidratação ainda. Então o sentido é mais ou menos isso: elas serviriam para uma determinada função medicinal, mas não para matar a sede. Ou seja, se ela fosse tomada em excesso, ela faria mal. No contexto, então, João está usando assim: olha, se vocês tomarem daquela água, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão vomitar. E o Senhor está dizendo, mais ou menos através de João, que esses irmãos aqui em Laodiceia estão sendo como aquela água para o Senhor. Compreende? Eles estão sendo uma água que está gerando no Senhor ânsia de vômito. Eles deveriam, eles têm uma aparência de água que deveria matar a sede, porém ao ingerir essa água, o que ela causa? Ânsia de vômito. Então esse é, digamos assim, um contexto literal dessa expressão. Então João usa essa expressão para falar à igreja em Laodiceia. Por quê? Porque de um modo mais ampliado, a própria igreja em Laodiceia, e aí não vou entrar no contexto agora inicial, ela não estava proporcionando nem para ela mesma e nem para os viajantes e peregrinos que ali passavam uma verdadeira fonte de água viva. Quando nós
aplicamos isso para nós e também para o contexto de Laodiceia, não estava havendo nem confronto e nem conforto para aqueles então que são fracos na fé. Por que confronto? Porque uma água medicinal gera o que no organismo? Um confronto para gerar saúde. Mas uma água para sede gera o que no organismo? Conforto, né? Para terminar com a sede. Então, João vai usar essa expressão para ensinar e passar essa lição para os irmãos ali, que eles como igreja, entre eles e entre aqueles que talvez os visitavam ou passavam ao redor deles, não estavam recebendo nem confronto e nem conforto. Por quê? Porque o morno não sabe o valor da justiça de Deus. Lembra no momento passado? Não tem a resposta na ponta da língua do valor da sua fé. Não sabe o que é central nas Escrituras. Ficam rodeados e se detendo em falatórios anulados ou falsos, ou sem valor nenhum, e não se detém no cerne das Escrituras, que é a pessoa e obra de Cristo. Quando isso acontece numa assembleia, irmãos, pode haver muitas manifestações. Muitos de nós já experimentamos isso, mas na primeira oposição que recebemos, o nosso coração flutua, ele se sente inseguro. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Será que o Senhor me perdoou? Será que o Senhor não me perdoou? Será que o irmão merece? Será que o irmão não merece? Será isso? Será aquilo? Dúvidas, né? Inconstância. Então João está trazendo eles para uma realidade de confronto e consolo. Vocês estão se achando muito e na verdade vocês não estão se vendo quem são. Então isso sempre vai existir para o cristão. Isso não é uma exortação pontual para nós agora, no sentido, nossa, nós somos agora sim uma assembleia assim, nós estamos nos achando os melhores que todos. Não é essa a exortação dessa manhã. A exortação dessa manhã é que nós somos assim sempre. Nós sempre pensamos ou a mais, ou a menos. Nós flutuamos entre a insegurança de quem somos e a soberba de que somos melhores do que os outros. Então João traz essa exortação. Então, nós precisamos de alguma maneira sermos confrontados e consolados. E como que João faz esse confronto em especial? Porque essa carta, ela ainda que diga que o Senhor ama a esses que o rejeitaram, ela é essencialmente uma carta de confronto. E ele então vai confrontar usando mais uma vez o contexto desta cidade. Então olhe comigo o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Então nós temos aqui os 3 maiores orgulhos dessa cidade. Lembra, irmãos? João está misturando uma fala à igreja em Laodiceia. Laodiceia é uma cidade, não é uma igreja, tá? Então essa cidade que continha a igreja, que estava se baseando no que era como cidade, estão compreendendo a relação? É como se nós somos a igreja de Venda Nova, e Venda Nova é uma cidade rica, então a igreja é rica, entende? Venda Nova é uma cidade turística, então a igreja é turística. Venda Nova é uma cidade acolhedora, estou aqui supondo, tá? Nós somos uma igreja acolhedora, porque havia só essa igreja em Laodiceia. Então é como se fosse a representante da cidade, né, dentre as demais cidades. Qual era a riqueza
dessa cidade Laodiceia. Em primeiro lugar, riquezas financeiras mesmo, tá? Em segundo lugar, eles eram prósperos na indústria têxtil, com manufaturação de roupas, e eles tinham uma medicina avançada, especialmente no que toca à relação de trabalho ocular ou nos olhos, tá? E por isso as expressões que nós já vamos entrar embaixo. Então essas eram as 3 riquezas de Laodiceia: financeira, têxtil e medicinal. E João então começa confrontando o orgulho dessa igreja com base no orgulho da cidade. Então eles estão se comparando, e João fala assim: olha, a cidade se orgulha por isso, e vocês estão tomando esse orgulho da cidade e estão aplicando para vocês. Por que nós estamos falando isso? Porque isso complementa o confronto para o morno, especialmente sendo ele já cristão. Então, ouro refinado é a primeira expressão aí dentro do verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Por quê? Porque ele vai fazer um contraponto com o ouro refinado com a riqueza natural que eles tinham, que talvez até era provida de ouro. Nós não temos certeza total com relação a isso, mas ele está dizendo assim: olha, vocês querem como igreja serem ricos verdadeiramente? Então o conselho que eu dou para vocês é que vocês não comprem esse ouro natural, vocês comprem um ouro refinado. Ouro na Bíblia fala de quê? A glória de Deus. Sempre, irmãos, aponta para a glória de Deus. Então qual é o conselho de João para a primeira instância da soberba desses irmãos? Descobrir o valor da centralidade da tão grande cena de glória do Filho. Então ele está trazendo essa relação: vocês estão trocando, nesse caso vocês já estão tirando o Senhor do centro da cena de glória da igreja de vocês e substituindo-o pela estabilidade financeira que vocês já têm. Então João eu aconselho a vocês que vocês revejam. Se há algo que enriquece uma assembleia, é a glória do Filho, e não a riqueza humana. Então João traz essa exortação. Então nós precisamos, como assembleia, continuar vendo o valor das riquezas que há no mundo, e aí a exortação é: não ameis essas riquezas, e em contraponto, continuar aprendendo o valor da riqueza da glória de Cristo em nós, porque a esperança da glória é Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança de que a glória seja manifesta com o seu devido valor nessa terra. E essa expressão enriqueças, que está aí dentro desse contexto do ouro, é muito interessante, porque ela traz o sentido como que seria uma bênção da salvação. Esse é o sentido da interpretação. Não aponta para a salvação num primeiro momento. Na verdade, nada nessa carta em Laodiceia aponta para a salvação. Depois nós vamos ver mais um detalhe. Mas a relação dessa palavra enriqueças, ela traz um contexto, especialmente dessa nossa contemplação do eterno propósito, de Colossenses 3:24, que é um texto que temos citado ultimamente. A recompensa da herança. Então é como se João estivesse falando assim: olha, se vocês colocarem a glória do Filho no centro, vocês receberão uma riqueza, receberão uma porção a mais, juntamente com a presença dele. Lembra que ele está do lado de fora. Então traga ele para o centro, e vocês receberão uma porção a mais dele. Esse é o sentido da palavra riqueza aqui, né? Então a recompensa da herança. A próxima expressão aí, roupas brancas. Roupas
brancas, que é a próxima exortação. Aconselho-te que compres roupas brancas. Então nós poderíamos pensar, irmãos, que aqui ele estaria apontando para a salvação. Mas, de novo, ele não está apontando para a salvação. Como sabemos? Porque ele já tratou a salvação numa primeira instância, aí no capítulo 3, escrevendo a carta em Sardes. Olhe comigo, capítulo 3 de Apocalipse, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Claro que todo esse contexto dessas cartas tem uma relação direta ou indireta com a autoridade no reino. Especialmente a carta escrita aqui a Tiatira vai falar justamente isso, tá? Mas quando você observa esse verso 5, você vai ver que é claramente notório que a vestidura branca ela tem uma relação primária com ter ou não ter o nome escrito no livro da vida. Então, uma vez que você tem o nome escrito no livro da vida, o que acontece com você? Você recebe uma nova veste. Essa veste é a própria glória de Cristo, né? Você hoje já é vestido da glória de Cristo. Na nossa experiência, isso está acontecendo de glória em glória. Aqui em Laodiceia, o que João vai fazer usando essa expressão? Ele vai elevar a realidade da vestidura como nova vida para a responsabilidade. Como sabemos, olha o verso 4 do capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, porque são dignas. Então veja que ele está unindo manter a roupa limpa. E qual roupa? Ele vai dizer no verso 5, a roupa que nós recebemos quando nascemos de novo. Então, aqui em Apocalipse 4, ele dá o sentido da responsabilidade, 3:4, e no verso 18 que estamos vendo, ele vai falar então como que esses irmãos, por confiarem nas suas próprias riquezas, ou na riqueza têxtil dali, por isso ele está falando de roupa, ele está falando assim, vocês estão se contaminando, vocês receberam uma roupa limpa, mas eu aconselho que vocês, como que comprem de mim uma roupa nova, uma roupa limpa. Só que, irmãos, ele não está falando de salvação. Por quê? Porque ninguém pode comprar uma roupa limpa no sentido de comprar a salvação. Senão nós estaremos contra todas as Escrituras. Então a roupa branca que nós já temos em Cristo foi descrita no verso 5 do capítulo 3. Só que antes é como se ele dissesse assim, olha, vocês serão vestidos, mas cuidado para não contaminar essa veste. Quando há contaminação, é como se ele estivesse falando, ó, vocês precisam trocar essa veste suja por uma veste nova. Ele está falando de um lavar regenerador, o verso 5 do capítulo 3, e um lavar renovador, Apocalipse 3:18, que é do Espírito Santo, escrito lá em Tito. Então o lavar regenerador nos deu uma nova roupa, uma roupa branca. Só que agora nós precisamos de um lavar renovador, é uma renovação na cor desta roupa. Obviamente, toda essa relação é para que os nossos pecados continuem cobertos por essa roupa branca. Por que ele está usando a expressão, e cada detalhe é tão importante, irmão? Por que ele está usando comprar uma roupa nova e não lavar a roupa que a gente tem? Porque ele poderia fazer isso, né? Aconselho que de mim compre águas para lavar a roupa. Porque o momento que você vai lavar a sua roupa, o que você tem que fazer com ela? Você entra na máquina de lavar com a sua roupa? Você tem que tirar a roupa, irmãos. E quando você tira a roupa para lavar, o que acontece?
você se vê como você é. Por isso está aqui a nudez. Então são pequenos detalhes que o Espírito deixa para que nos leve à reflexão de que no momento que nós sujamos e precisamos tirar, confessar em arrependimento, esse momento é o momento que somos rasgados, a roupa é tirada e é revelado de nós a nossa vergonha, a nossa nudez, primeiro de quem somos e depois do que nós estamos praticando, especialmente com relação ao contexto de Laodiceia. Então ele está dando esse conselho, por infinita graça, como nós vimos em Samuel: venha até mim no trono de graça, se lembre que há um rei assentado nesse trono, e vocês vão achar água fresca para beber, vão achar roupas limpas, vão achar comida fresca. Mas se nós entrarmos, não temos tempo na parábola, se você está lá na bodas com uma roupa suja, com uma roupa que não é de acordo com aquela celebração, o que é feito com você? É jogado fora. Por isso a expressão estou a ponto de vomitar-te. Nós já vamos chegar aqui para terminarmos. O tempo é curto, né? E a última expressão aqui, colírio. Colírio nós já temos falado muitas vezes. Lembra que um dos orgulhos da cidade é a evolução científica com relação à cura dos olhos. E João está dizendo: olha, por mais que vocês tenham a melhor visão humana, que todas as cidades à volta de vocês, que a medicina seja avançada por demais, vocês estão cegos espiritualmente. Vocês perderam o valor da visão celestial. Qual é a visão celestial segundo Paulo? O novo homem da nova criatura, do qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O que isso quer dizer? Que a igreja foi unida a Cristo para que ela seja o corpo que manifeste a glória do cabeça na terra, já agora, no milênio e eternamente. Então, sem a visão celestial, irmãos, nós vamos nos perdendo. As nossas vistas são embotadas, são desviadas. Então, de um modo geral, olhando e fechando aqui, quais são então os perigos, ou os reis? Lembra que nós estamos falando do rei, mas há muitos reis, como João trouxe na quarta-feira também, algumas relações que se interpõem entre nós e o Senhor. Quais são os reis que podem colocar o Senhor para fora? Que é o que está acontecendo aqui. Os três baseados nesse contexto. Então, primeiro, uma assembleia correndo atrás de poder e influência econômica. Quantas assembleias têm se perdido correndo atrás de poderes e influências econômicas nesta terra? Qual um outro rei que pode assumir o lugar? Uma assembleia se estruturando com preceitos e regras culturais. Da onde nós tiramos isso? Porque manufaturação de roupa era uma cultura em Laodiceia, e a igreja está se baseando nessa cultura. Nós temos as melhores roupas. Olha as igrejas em volta, todo mundo maltrapilhos, mas olha as nossas vestiduras. Então, assembleias que se estruturam com preceitos e regras culturais, de homens, religiosas, filosóficas. E qual o terceiro rei? Assembleia se fundamentando em conhecimento científico ou mental apenas. A teologia por si só sustentando assembleias. E muitas vezes a teologia mantém Cristo de fora do centro. Então, há vários textos, irmãos, que revelam esse vômito do Senhor. Tá? Esse vômito em nada tem a ver com a salvação. Não teremos tempo de ir aos textos, mas eu vou só citar para você anotar. E depois, se você assim desejar, você faça a sua leitura. Mateus 7, 23. Mateus 25, de 11 a 13.
Lucas 19, 26 e 1 João 2, 28. Esse eu vou ler e encerramos, tá? Para você ver que vomitar tem uma relação direta com envergonhar. 1 João 2, 28. Mateus 7, 23, Mateus 25, 11 a 13, Lucas 19, 26, 1 João 2, 28. Diz assim então 1 João 2, 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele. Veja, irmãos, não é entreis nele. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, como tendo sido vomitados na sua vida. É o mesmo sentido de envergonhados. Tá? Então que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que nós consigamos aprofundar no valor do nosso chamado, e isso redunde em proclamar e sustentar que há um governo e há um rei que governa, e então, irmãos, assim seremos representantes do Senhor, não só agora, mas também no milênio e eternamente. Então ajude-nos o Senhor com relação a isso. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te damos graças, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pela bendita ajuda do Espírito Santo, onde Ele mesmo capacita-nos tanto para falar como para ouvir. Ó Espírito Santo, nós suplicamos que o Senhor tome as palavras neste dia, que são de Deus, as que vieram de Deus, e imprima-as em nosso coração, para que sejamos sustentados e para que sustentemos o Teu testemunho nesta terra. Nós nos entregamos a Ti, fortalece-nos para que nós não venhamos a negociar a verdade sobre qualquer circunstância. Te bendizemos e te adoramos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.